Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. O vídeo de hoje é um tema um pouquinho diferente, tá? Apesar de a maioria dos meus vídeos eu falar sobre a questão de armas, do decreto, etc. Não é com isso que eu trabalho, isso é só um interesse meu, interesse pessoal, e como a discussão aí está em foco, eu tenho feito vídeo sobre isso, mas eu tenho uma lista de vídeos que são sobre o que eu realmente trabalho, o que eu realmente me interesso, qual que é a minha área de efetiva especialidade, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo, eu nem sei quando é que eu vou pôr ele no ar, tá? Mas eu queria gravar esse vídeo inclusive no escritório, usando terno, etc, para dar mais credibilidade, mas eu acho que quem acompanha o meu canal aí sabe que a forma como a gente tá vestido não faz diferença é o que é falado e o fundamento do que é falado, tá? Então, esse vídeo é para falar sobre o que eu realmente trabalho, tá? E o que eu realmente trabalho é defendendo as pessoas e as empresas dos abusos da administração pública, tá? E eu acho adequado gravar esse vídeo para, na verdade, contar para vocês qual que é o segredo do meu trabalho, né? Eu fiquei na dúvida se eu gravava, se eu não gravava, porque isso aí tem 15 anos de estudo em cima, 15 anos de trabalho em cima, e eu vou acabar fazendo um vídeo mastigando esses 15 anos de estudo aí. Mas aquele negócio, quem tem competência suficiente para concorrer comigo, consegue aprender isso por conta, tá? E quem não tem competência suficiente para concorrer comigo, nem adianta, eu posso explicar que não vai conseguir fazer, tá? Então eu decidi gravar, conto o segredo da coisa aí, e pelo menos as pessoas ficam mais atendidas, e mais, vocês que vão assistir o vídeo, passam a saber que isso existe, e quando forem buscar um profissional, se ele nem citar essas coisas que eu vou falar no vídeo pra vocês, e for fazer defesa de vocês numa situação sem falar desse ponto aqui, vocês já sabem que o cara não sabe do que tá falando, né? E provavelmente vocês vão perder o processo, tá? Então o que acontece? A defesa do cidadão em relação à administração pública, ela é regulada por uma lei que hoje, né, esse ano, ela faz 20 anos que ela existe. E é engraçado porque faz 20 anos que ela existe, mas ela parece que não existe. Quando essa lei ela só aparece quando é para defender funcionário público em processo administrativo do funcionário público. Aí eles se abraçam na lei, eles sabem todos os artigos, todos os incisos, eles sabem tudo. Agora, quando é um cidadão pagador de DARF defendendo seus direitos, aí a lei diz, pois é, até que diz a lei, mas pois é, eles nem lembram que a lei existe, sabe? Eu já cheguei ao absurdo de pegar uma decisão dizendo assim, a lei não se aplica para nós, a gente não é obrigado a seguir essa lei e por causa disso, daquilo, daquele outro. Aí teve mais alguma coisa escrita, daí no final assim, com fundamento na lei tal, digo que tá. Então eles no primeiro parágrafo fizeram um parágrafo dizendo que a lei não se aplicava e por conta disso eu não tinha razão, eu estava errado, não sei o quê. Aí fizeram outro parágrafo falando de outro assunto e terminaram fundamentando lá na lei que disseram que não se aplicava. Foi engraçado de ver o malabarismo lá que fizeram. Mas é uma lei que todo cidadão ele tem que saber, tá? Pelo menos o básico que eu vou explicar aqui. Por quê? Porque no jogo de xadrez entre você e a administração pública, essas são as regras do jogo. Se você vai jogar xadrez sem saber as regras do jogo, a chance de você perder é muito grande, certo? Se você vai jogar xadrez com um oponente que não é tão bom, mas que pelo menos sabe as regras, aí fica um pouco mais difícil de você ganhar. Até porque, muitas vezes, quando a administração joga xadrez com a gente, quando ela percebe que a gente não sabe as regras e ela percebe que ela vai perder, ela simplesmente altera as regras, né? Então daí você vai lá, faz um cheque na administração usando a torre, aí de repente ela diz, não, agora a torre só anda na diagonal. Todo mundo sabe que a torre só anda linear, né? Mas é muito comum com a administração pública, você faz o cheque lá na administração usando a torre, aí de repente, não, agora a torre só anda na linear. E você, não conhecendo as regras do jogo, não tem como dizer nem que sim, nem que não, tá? Então, essa lei, que eu recomendo que o pessoal leia, tá? Ela tem algumas regras que elas não interessam ou não são tão importantes, entendeu? Pra você saber. Mas existem algumas regras que são obrigatórias que todo cidadão saiba, porque, como eu falei, as regras básicas do jogo, né? Vai jogar futebol sem saber que tem que chutar pro gol, você vai perder, não tem jeito, né? Então, qual que é essa lei? O número da lei é a Lei 9.784 de 99, certo? Então, nós estamos em 2019, nós temos aí 20 anos de funcionamento dessa lei, que muitas pessoas não conhecem e deveriam saber de cor e salteado. Tá?
O que diz essa lei? Ela começa com o artigo 1º, que já demonstra que todo mundo deveria saber. Ela diz o seguinte: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, ou seja, qualquer órgão público, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento do fim da administração. Ou seja, é essa lei que diz quais são os teus direitos e como eles são protegidos. Se você tá aí brigando com o Estado a sua vida toda, e a gente sempre está em conflito com o Estado por um motivo ou por outro, tá? Quando você vai pedir lá um alvará para tua empresa, né, e eles indeferem o teu alvará, é essa lei que se aplica, tá? Quando você tem uma propriedade rural lá e o pessoal vai lá te multa por um problema ambiental, é essa lei que se aplica, entendeu? Se não é exatamente essa lei, ela é uma lei cujos princípios dessa lei têm que ser seguidos. A lógica básica do procedimento, nas outras leis, elas se replicam, tá? Outra coisa, essa lei, ela é relativa à administração federal, mas existe entendimento firme no STJ, que é o órgão máximo para decidir essa questão, dizendo que se não houver no ente federado, estado ou município lei específica, replicando isso aqui, ela vale, certo? Então, se por acaso, na sua cidade lá não tem a lei do processo administrativo, vale essa aqui, tá? Integralmente. Tem uma lei do processo administrativo no meu município. Muito provavelmente vai ser uma cópia dessa lei, tá? Todos os entes federados que têm a lei são cópia disso aqui. Muda um pouquinho a ordem das coisas, muda os dias dos prazos, mas o basicão é isso aqui. Bom, continuando, a gente tem o artigo 2º, que diz o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. O que acontece? A maioria dos advogados sabe dessa lei só isso aqui, tá? E daí fica trabalhando a defesa dos direitos dos clientes, usando, a gente vai alegar falta de razoabilidade, a gente vai alegar falta de proporcionalidade, a gente vai alegar desvio de finalidade. A questão é a seguinte: esse razoabilidade e proporcionalidade, ele é um conceito aberto, ele é um conceito que pode ser julgado tanto para um lado quanto para o outro, tá? E daí, essa abordagem, que era a abordagem que eu fazia quando eu comecei a advogar, né? Que daí a gente fez estágio, aprendeu com os outros e tal. E nunca dá certo, tá? Nunca dá certo. A menos que você tenha uma influência política e o pessoal queira que você seja inocentado, tá? Na prática, ninguém vai aplicar esses princípios proporcionalidade e razoabilidade, tá? Eles vão dizer assim: não, é que a penalidade que está prevista na lei é essa, então tá razoável, entendeu? Então, por exemplo, eu tive um cliente lá que a lucratividade do contrato dele era 100 mil reais, tá? Só que a multa estava prevista no edital, a multa de 70% do preço. Ele tomou uma multa de R$1 milhão por, teoricamente, descumprir o contrato. Onde é que está a razoabilidade, certo? Você tem uma lucratividade de 100 mil, quer dizer, no máximo que ele ia ganhar era 100 mil reais, se ele cumprisse o contrato certinho do jeito que eles queriam, mas ele não cumpriu, tomou uma multa de R$1 milhão. Completamente desproporcional, completamente irrazoável. Adianta alegar? Não adianta nada, entendeu? Outro cliente, eu tenho um cliente que ele fornece merenda escolar, tá? E merenda escolar, a lucratividade é baixíssima, certo? Os contratos são muito elevados, normalmente bem mais de R$1 milhão o contrato, tá? Mas a lucratividade é muito baixinha, a lucratividade dos contratos dele é 4, 5% no máximo, entendeu? Se ele botar um lucro maior do que isso, automaticamente ele está fora da licitação, tá? Aí o que acontece? As multas por atraso são de 10% do valor total, não da lucratividade. Ou seja, ele atrasa 2 dias a entrega de qualquer coisa, o lucro dele foi todo pro buraco, tá? Tem razoabilidade? Tem proporcionalidade? Na minha opinião, não tem razoabilidade e proporcionalidade nenhuma. A multa tinha que ser proporcional ao lucro, tá? Adianta alegar? Não adianta nada. Tá? E a maioria dos colegas que eu vejo pegando defesa, né? Que volta e meia o cliente me procura quando a coisa já tá certo? Já tomou a multa, já tomou a aplicação de penalidade, o processo administrativo já acabou. Daí eu peço cópia do processo para ver o que pode se fazer na esfera judicial. E normalmente tá lá, porque é desproporcional, porque é irrazoável, porque não sei o quê. E assim, a decisão não... Eles não... Como é um conceito aberto, tá? Pode-se dizer que sim e pode-se dizer que não, e as duas estão certas, tá? E aí é que eu vejo o erro, tá? Que eu trabalhava no começo e nunca resolvia nada, fica sendo só para o cliente achar que você fez alguma coisa, mas não tem resultado prático, tá? Não resolve a questão, tá? Quais são os princípios aqui dispostos, que são objetivos e que realmente servem para fazer uma defesa que vai realmente resolver o teu problema, tá?
Os princípios que realmente são objetivos são ampla defesa e contraditório. São os únicos dois que são objetivos. Porque o que acontece? A ampla defesa a gente consegue provar que não houve e o contraditório a gente consegue provar que não houve usando o resto da lei. E eu vou explicar para vocês como é que faz. E como é que a gente faz a prova de uma violação objetiva? Porque a grande questão é a seguinte. Se você perder na fase administrativa, e isso acontece muitas vezes, tá? Porque a administração muitas vezes ela já decidiu que vai te punir. Ela só está fazendo o procedimento porque ela é obrigada a fazer. Mas se ela pudesse, ela já punha a punição. Então eles fazem o processo administrativo só para cumprir tabela, entendeu? Mas já está decidido. Muitas vezes a decisão já está redigida lá, só está esperando cumprir as fases ali para eles juntarem no processo, tá? E muitas vezes a decisão é a decisão padrão, ele só muda o nome lá do pagador de DARF lá e é a mesma que é juntada em todos os processos, tá? Para você depois ir na justiça e anular isso daí, derrubar essa decisão, você precisa provar na esfera do mandado de segurança, objetivamente, por A mais B, o juiz só olhando o papel ali, ó, olhou o papel, tá errado, anula o processo, entendeu? Então você precisa de um descumprimento objetivo, tá? E o descumprimento objetivo, ele é na ampla defesa ou no contraditório, que a gente já começa a identificar, tá? Alguma coisa que a gente possa mostrar para o juiz e dizer, ó, juiz, eu tinha o direito a isso e isso me foi negado, tá? Onde é que a gente tem? A gente tem no artigo 3º, que fala dos direitos do administrado. Então, o artigo 3º diz o seguinte, o administrado tem os seguintes direitos. E se é direito, significa que não cabe à administração analisar se naquele caso você tem direito, você pode ou não pode fazer, entendeu? Se é direito, você sempre pode fazer. Se a administração negar, automaticamente o processo é nulo. Se o processo é nulo, a tua penalidade não vale, tá? E é aí que a gente pega, tá? Então, o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros, tá? Ser tratado com respeito, bobagem, tá? Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópia dos documentos e conhecer as decisões, tá? Esse é um ponto importante, porque volta e meia, o cliente, por exemplo, me manda assim, doutor César, aqui, ó, faz a defesa pra mim, aí tem só uma decisão assim, ó, senhor fulano, o senhor sofreu uma multa de 100 mil reais, né, e mais a penalidade de impedimento de licitar. Os autos estão à sua disposição. Eu vou defender o quê? Eu não sei por que eles aplicaram, eu não sei nada, só sei que ele tomou uma multa, entendeu? O que eu preciso para fazer uma defesa? Eu preciso saber por quê. E normalmente a gente vai lá e pede assim, aí daí tem o prazo, né? 5 dias para apresentar recurso. Aí você vai lá e responde para eles assim, tá, mas por que eu sofri a decisão? Aí, você tem que pedir vista e não sei o que, fazer cópia. Aí você pergunta, quanto tempo que leva para pedir vista e fazer cópia? 15 dias. Se você tem 5 dias para apresentar a defesa e eles levam 15 dias para te dar as cópias, tá? Obviamente você está com o seu direito à ampla defesa e contraditório violado, entendeu? Então o que eu normalmente faço? Peço a cópia lá para o pessoal e digo assim, requer a devolução do prazo assim que a cópia me for enviada, porque eu tenho direito a ver o processo, certo? Eu sou interessado, eu tenho direito a ver o processo. O que, por exemplo, para o pessoal que está aí lidando com porte de arma, essa lei se aplica aos processos de porte de arma, porque não existe uma lei específica definindo o processo de porte de arma. Mas tem instrução normativa. Instrução normativa não é lei, tá? A lei que se aplica é essa aqui, certo? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, meu processo foi indeferido, eu não sei porquê. Vai lá, pede cópia. Cópia integral do processo administrativo, eles são obrigados a te fornecer, tá? E daí, com a cópia integral, você vai ver inclusive os despachos internos que não compõem a decisão e você vai conseguir descobrir por que efetivamente foi indeferido. Mas se for o caso, ou você complementa a documentação e recorre, ou você simplesmente acata a decisão, corrige o processo e faz outro da entrada de volta, tá? Daí, provavelmente eles não vão poder indeferir, tá? Mas, primeira regra, tá? Você tem o direito de ter acesso à cópia dos autos, tá? E, por exemplo, o advogado, ele se propõe a fazer a defesa sem tirar a cópia dos autos, ele está fazendo defesa imaginária, ele está fazendo uma defesa no chute. Porque é na cópia do processo que você sabe da onde que eles vieram, por onde eles passaram e onde eles chegaram para te aplicar a penalidade. Como é que você vai fazer uma defesa de alguém sem saber o que aconteceu, tá? Tá fazendo de fazer conta, entendeu? Então, por exemplo, o cliente vem para mim assim, doutor César, que eu preciso fazer uma defesa, assim. Primeira coisa que eu peço, cópia integral do processo administrativo. Eu não sei fazer. Então vamos assinar um contrato, vamos fazer aqui, assinar o contrato de defesa, e você já sabe que o primeiro passo é, eu vou pedir a cópia do processo administrativo, e daí quando eu tiver com a cópia do processo administrativo em mãos, eu vou ter que passar um plano de defesa, certo? Uma estratégia de defesa, tá? Só o fato de eu já te falar que, olha, a gente precisa da cópia do processo administrativo, normalmente eu já salvei a vida do cara, entendeu? Porque volta e meia eu pego lá, os caras fazem a defesa do processo administrativo sem ler o que está no processo. E daí, além de ser uma defesa que não é aceita, porque vai com aquela bobagem de razoabilidade e proporcionalidade, ele faz a defesa com base no que o cliente contou. E normalmente o cliente conta coisas que não estão no processo e, portanto, ele confessa um monte de coisa que a administração nem sabia, né? Aí o cara às vezes ia tomar uma multa de 5% porque cometeu uma penalidade pequena, como tá achando que o processo se refere a uma coisa mais grave, vai lá
lá confessa uma coisa mais grave, daí ela, em vez de tomar uma multa de 5%, toma uma multa de 20%, que além de tudo, a gente não consegue recorrer no judiciário, porque o cara confessou que estava errado, né? Então, assim, cópia do processo administrativo é a parte importantíssima antes de você se meter a se defender, tá? Terceiro lugar, e muito importante, o administrado tem o direito de, inciso terceiro, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, tá? O que eu vejo? Muita gente apresenta uma defesa que é só um blá blá blá, certo? E não apresenta prova, não pede produção de prova, não faz nada, tá? E o que acontece? Se você se limita a fazer essa defesa, muitas vezes eles olham, veem, puxa, o cara tem razão mesmo. Como é que nós vamos fazer então para punir? Porque lembrando que eles já decidiram ter punir. Senão eles não tinham nem aberto o processo administrativo, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Se foi aberto o processo administrativo é porque na cabeça deles, eles já decidiram que você é culpado. Eles só querem provar que você é culpado para poder te punir. Se você apresenta uma defesa derrubando a estratégia deles, e fica nisso mesmo, o que eles fazem? Eles complementam o processo com outras alegações e outras provas e te condenam por outra coisa, entendeu? Então, é importante saber que você tem direitos, e os direitos são, ter cópia do processo, saber exatamente tudo o que está acontecendo, e 2, apresentar pedido de provas, apresentar provas e ter essas provas analisadas. Porque, por exemplo, você apresentou uma defesa com provas, você já estragou a brincadeira do pessoal, porque no mínimo eles vão ter que pegar aquela decisãozinha padrão que eles têm e adaptar para mencionar as provas que você apresentou. Porque se eles não mencionarem as provas que você apresentou, está ferindo o seu direito de consideração das provas apresentadas pelo órgão competente e automaticamente o processo é nulo, tá? Então a gente tem as regras básicas do jogo desenhadas aí, certo? Você tem direitos. Os direitos são representados por princípios, alguns subjetivos, outros objetivos. Os subjetivos a gente só consegue alegar em juízo depois quando forem muito absurdos. Mas como eu lhes dei o exemplo, às vezes é muito absurdo pra gente, mas pra eles é normal, certo? E a gente tem os objetivos, que esses sim são, digamos, o segredo da coisa. Porque a violação do direito objetivo, ele é provado por A mais B. Você pega o documento e prova. Por exemplo, eu vou lá, tá escrito lá na acusação que o fulano de tal veio até a minha casa e constatou XYZ. Ótimo. Eu vou pedir o oitivo do fulano de tal. Eu quero que ele seja ouvido. Um juízo não. Eu quero que ele seja ouvido numa audiência a ser feita no processo administrativo. Porque é o seguinte, a alegação dele foi feita sem a minha presença, sem eu poder fazer perguntas, certo? Eu podendo fazer perguntas, eu posso de repente arrancar a confissão dele de que a história não é bem essa. Então eu vou lá e peço. Fulano de tal foi quem constatou que eu estava errado. Ótimo, então eu quero uma audiência com a oitiva do fulano de tal, mediante contraditório. Se eles negarem, ou se eles nem responderem, o processo é nulo. Porque eu tenho direito a isso, entendeu? E daí, como é que eu provo objetivamente para o juiz que o meu direito foi violado? Eu digo, aqui, excelência, tá aqui, ó, na minha defesa, e tem 3, eu pedi aqui. Peço a oitiva do fulano de tal, porque não foi exatamente assim que aconteceu, e eu gostaria de que ele fosse ouvido mediante contraditório. E daí eles simplesmente meteram a decisão aplicando penalidade em mim e nem fizeram referência se ouviu ou se não ia ouvir o cara, entendeu? Aí o juiz olha, tem o direito a fazer provas? Tem. Foi feita a prova? Não. Tá nulo. Pronto. Resolvido o problema, entendeu? E é assim que eu consigo fazer a defesa dos meus clientes, entendeu? Pegando objetivamente as questões. Chega no final do processo, se a decisão é contrária ao meu cliente, normalmente tem uma lista de nulidades objetivas que aconteceram para eu reclamar para o juiz. E normalmente, como as nulidades são objetivas e facilmente constatadas, normalmente o juiz ele me dá uma liminar. E daí, suspendeu a penalidade na liminar, pode levar quanto tempo quiser, né? Leva 10 anos lá julgando lá que não faz diferença. Quando finalmente eles decidirem que de repente a administração tinha razão ou que tem que refazer o processo administrativo e podem aplicar a penalidade depois, o cliente já nem está usando mais esse CNPJ aí. Então, gente, o vídeo tá ficando comprido, então o que eu achei que ia ficar um vídeo só, novamente vai ter que ser uma série de vídeos, tá? Então, as regras básicas para você se defender da administração numa tentativa de lhe punir por qualquer ato, você tendo razão ou não tendo razão, são essas, tá? Eu vou continuar o vídeo seguindo com as fases, eu acho que vai ficar novamente uma série de 6 vídeos, tá? Mas é importante que vocês assistam todos para vocês saberem qual que é a regra do jogo. Tem gente aí que nasceu, viveu, morreu
e tentou se defender do Estado sem saber quais eram as regras do jogo e por isso, obviamente, perdeu todas as vezes em que jogou, certo? Então, gente, vai ter mais vídeos, eu vou dividir por fases, tá? E assistam aí, se inscrevam no canal, compartilhem a mensagem, é importante que as pessoas saibam da existência dessa lei e saibam das regras básicas dessa lei para poderem se defender da administração, tá? E acompanhem aí o próximo vídeo aí, que tem muita coisa interessante aí para vocês aprenderem a se defender da administração pública.